Bom dia, povo de Deus, paz seja convosco. Estou aqui para transmitir uma mensagem para vocês. Nós da Igreja do Evangelho Quadrangular estamos num propósito de 21 dias de jejum de Daniel, né? O propósito tem como objetivo buscar libertação para nossa casa, buscar cura, né? Buscar transformar essa situação, esse momento em que nós vivemos na nossa nação, né? No nosso país, no mundo afora. E tudo que nós fazemos, né, exige uma atitude, né? E atitudes, elas resultam em mudanças. Então toda atitude que nós tomamos vai gerar, né, algum resultado nas nossas vidas. Então hoje começa o jejum de Daniel, começa esse jejum, né, esse propósito que nós estamos fazendo, visando nos abster de alguns alimentos, visando nos abster de alguns hábitos, né, visando nos abster de algumas coisas que nos afastam, né, ou que tiram o nosso tempo com Deus, né. E uma das coisas que eu vou fazer durante este jejum é trazer uma palavra, né, todos os dias, durante 21 dias, uma palavra de consolo, de libertação, de conhecimento da parte de Deus para as nossas vidas, né? E eu queria compartilhar isso com vocês, porque muitas vezes nós até sabemos dos nossos problemas, mas deixamos, né, a vida passar, deixamos as coisas irem se desenrolando e acabamos não resolvendo, mas aprendendo a conviver com isso, né? E aprender a conviver não é resolver. Então, é necessário que nós venhamos tomar atitudes, né? E a atitude é uma coisa que precisa ser tomada neste ano que nós estamos vivendo, né? O mundo todo está dizendo e falando sobre o novo normal, né? Mas o novo normal não pode ser algo que foi assimilado, né? Não pode ser uma aceitação da atual situação que nós vivemos, não. O novo normal tem que ser algo que nós mudamos através da nossa fé, através das nossas atitudes. Amém? Então eu vou ler uma passagem aqui com vocês rapidamente, para nós darmos uma refletida e meditada, e vamos orar para Deus transformar as nossas vidas. Então a passagem que eu quero ler com vocês está em Gênesis capítulo 33, onde diz: Quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando, com 400 homens, dividiu as crianças entre Lia, Raquel e as duas servas. Colocou as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos depois, e Raquel com José por último. Ele mesmo passou à frente e ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou-se ao seu pescoço e o beijou, e eles choraram. Eu li esta passagem para falar de uma coisa que é muito importante nas nossas vidas, que diz respeito a perdão, a reconhecimento, né? A sabermos muitas vezes não nos humilharmos, né? Propriamente dito, mas saber reconhecer que nós estamos errados, né? Buscar nos reconciliarmos com as pessoas. E aqui essa palavra fala, né, sobre essa reconciliação entre irmãos, que Jacó saiu da sua cidade fugido, né, fugiu da sua cidade porque Esaú estava procurando matá-lo, porque Jacó tinha roubado ou tinha, né, trapaceado e foi abençoado por Isaac no lugar de Esaú, que era o primogênito. Então, quando ele volta para a terra, né, quando ele volta para a terra da sua família, no meio do caminho ele começa a tramar estratégias para que quando ele chegasse o seu irmão não procurasse o matar, mas tivesse compaixão com ele. Mas o que acontece? Quando ele chega perto do seu irmão, o que a situação demonstra ali através da palavra é que eles se abraçam e choram. Ou seja, muitas vezes nós criamos um ambiente, criamos pensamentos, né? Criamos coisas mirabolantes na nossa cabeça que não existem, né? Essas coisas que são meramente da nossa cabeça, né? E
E nós não conseguimos liberar perdão às vezes porque nós ficamos pensando nessas coisas. Ficamos pensando na situação ruim, né, que nós causamos ou que a pessoa causou a nós. Ficamos pensando como vingarmos, né, nos vingar dessa situação, né, como buscar vingança com as nossas próprias mãos. E tudo isso vai causando um desconforto tanto espiritual quanto físico nas nossas vidas. E esse fardo vai ficando sobre nós, né? Então, muitas vezes, a situação ela é muito mais favorável do que contrária a nós, mas os nossos pensamentos, né, as nossas atitudes nos levam a crer e a pensar que tudo dará errado. Então, é necessário que nós venhamos tomar uma atitude, assim como Jacó tomou, né, em voltar para a sua terra, em confiar em Deus. E isso é muito importante porque ele orou a Deus e pediu para que Deus, né, preparasse, né, esse momento. E quando ele se encontrou com seu irmão, o resultado foi o melhor, né? Foi o melhor porque quando a gente vai de encontro ao nosso problema, né, e ele foi de encontro ao seu irmão, nós não estamos assimilando ou aceitando esse problema. Nós estamos enfrentando o problema, né? E Jesus Cristo falou algo que é muito importante nós colocarmos em pauta, que não tem, né, não tem valor nenhum ou não há mérito algum nós amarmos aqueles que nos amam. Mas nós precisamos sim amar os nossos inimigos. Aí que nós ganhamos mérito, né? Porque amar aqueles que nos amam é muito fácil, mas amar o inimigo é nada mais do que uma força, uma expressão de misericórdia, de compaixão, de perdão, né? E o perdão ele é um exercício que nós precisamos fazer diariamente. Então, se há hoje na tua vida alguém que você tem algum problema, né? Tanto da família, como um amigo ou como um conhecido, se houve uma situação difícil, ore a Deus agora, fale com Deus, mande essa mensagem talvez para essa pessoa, né? Tente fazer essa reconciliação, porque vai ser muito melhor para você do que propriamente para a pessoa, né? Porque esse peso vocês não vão mais carregar, ou a pessoa que precisa, né, liberar perdão não vai mais carregar. Então, que Deus abençoe vocês grandemente, que vocês possam estar, né, transformando o ambiente em que vocês vivem através da palavra de Deus. Amém? Um abraço e paz seja convosco.